here, you're my daughter. Everything you do comes back on me. Fale sobre Wind Gap, pediu Curry, com a ponta de uma esferográfica encostada no queixo grisalho. Eu podia imaginar o pontinho azul que ficaria entre os fios de barba por fazer. É bem na base do Missouri, no calcanhar da bota. Perto de Tennessee e Arkansas, falei, correndo atrás de fatos. Curry adorava pressionar repórteres com temas que considerava pertinentes. O número de assassinatos em Chicago no ano anterior, a demografia de Cook County ou, por alguma razão, a história da minha cidade natal, um assunto que eu preferia evitar. Existe desde antes da Guerra Civil. Fica perto do rio Mississippi. Então, em certo momento, foi uma cidade portuária. Hoje o principal negócio é o abate de porcos. Tem cerca de 2.000 habitantes, famílias ricas e escória. Você é qual? Sou escória, de família rica. Eu sorri. Ele franziu a testa. E que diabo está acontecendo lá? Eu gostei muito, mas Objetos Cortantes é um livro difícil. Não em termos de escrita, mas de enredo e no retrato nada lisonjeiro que faz de uma cidade e de seus habitantes. Começa como um típico thriller de investigação de crimes horríveis e se torna um caso de família. Mas sem a parte engraçada dos barracos televisionados. Camille Pricker é repórter em Chicago e, a pedido de seu editor Frank Curry, retorna à sua pequena cidade natal, Wind Gap, para investigar um mistério envolvendo a morte de uma menina e o desaparecimento de outra. Curry acredita se tratar de um caso de assassinatos em série que, com uma cobertura perspicaz, daria prestígio e destaque ao jornal. Hospedada na casa da família, Camille precisa reaprender a conviver com a mãe, o padrasto e a meia-irmã, além de lidar com as memórias difíceis de sua infância e adolescência que tanto quis esquecer. Enquanto trabalha para descobrir a verdade por trás desses crimes violentos e enviar a matéria para o jornal, Camille acaba se identificando, até demais, com as jovens vítimas. Assim, para terminar o trabalho, manter a sanidade intacta e sobreviver à estadia na cidade natal, a repórter terá que montar o quebra-cabeça psicológico do próprio passado e confrontar o que lhe aconteceu tantos anos antes. Ela não quer voltar, por não ter boas lembranças de lá, principalmente de sua casa, e em especial de sua mãe narcisista, a Dora, que está no segundo casamento. Apesar de ter sido a primogênita, Camille é tratada como uma bastarda em relação à nova família de Adora. Nova entre aspas, pois ela está nessa família nova há muitos anos, mas é visível como ela é preterida e tratada como um elemento estranho não pertencente àquela família. Camille também tem uma meia-irmã, a adolescente Ama, uma menina mimada, chiliquenta e bastante dissimulada, com uma necessidade desesperadora de atenção, bem diferente de sua outra irmã, ou meia-irmã também, morta muito cedo por doença quase 20 anos antes do início da história. Camille sente a toxicidade daquela casa e daquela cidade provinciana que é super protegida pelo comportamento reservado de seus habitantes e pelo xerife em relação ao que sabem ou não sobre crimes terríveis que estão ocorrendo na cidade. Isto é, até que as fofocas comecem, que é de onde Camille ainda consegue extrair algumas informações sobre o caso. Apesar das suspeitas da polícia local de que o assassino seja alguém de fora, mais e mais as suspeitas de Camille a levam a crer que é alguém da cidade. Estar de volta ao Wind Gap redesperta em Camille as memórias amargas de seu passado, que parece ter segredos mais obscuros.
O livro se chama Objetos Cortantes, e não é por acaso, pois remete ao segredo de Camille sobre o seu hábito de se cortar. Há meses ela saiu de uma clínica onde tratam de várias mulheres que fazem o mesmo. Camille tem o hábito de escrever palavras na pele e esconde tudo com as roupas, todas as cicatrizes. Várias vezes ao longo do livro, quando alguma ideia a incomoda, Camille sente alguma palavra específica queimando em sua pele, como um tipo de alerta figurativo. E conforme a sua estadia em Wind Gap se prolonga, Camille passa a flertar outra vez com a sua natureza autodestrutiva, ficando muito perto de pôr tudo a perder. Narrado em primeira pessoa, o livro tem um equilíbrio perfeito entre narrativa com frases mais elaboradas, com as impressões e observações de Camille sobre tudo o que vê e ouve naquela cidade horrível, mas com um dinamismo que resume ou mesmo corta trechos que possam parecer redundantes, fazendo a história seguir em frente. O que pessoalmente me fez não ler assim tão rápido, embora seja um livro que instigue o leitor, foram todos esses aspectos desagradáveis da história e dos personagens. É um livro pesado em temas. Quando eu terminava um capítulo, sentia a necessidade de parar para me recuperar da toxicidade de Wind Gap. Os personagens são bem detestáveis. O que por vezes isso faz a leitura não ser das mais agradáveis. Mas isso é intencional no retrato que Gillian Flynn faz daquela cidade. Quando as pessoas de Wind Gap começam a soltar a língua em algum momento, você pode esperar que algo sujo e interessante venha aí. Sem contar as coisas que Camille já sabia desde a sua infância e adolescência naquela cidade. Outro aspecto que a princípio parece não ter relação com a história, pelo menos com os crimes, nos dá uma boa pista sobre a natureza da relação de Camille e sua mãe. Há um trecho em que as mulheres da cidade falam sobre feminismo e maternidade, e fica claro como um pensamento tradicional é forte em Wind Gap. As mulheres de lá só acreditam que se tornam mulheres de verdade ao serem mães. Nenhum problema em quererem isso. Mas esse pensamento parece um tanto compulsório naquela cidade. Por outro lado, vemos a mãe de Camille retratada como uma mulher que se tornou mãe, mas que não sabe como sê-la. Tanto que a filha ama a meia-irmã de Camille, finge ser comportada e razoavelmente dócil na frente da mãe e age como uma figura de liderança cruel sobre as suas amigas quando está longe dos olhos de Adora. Ao longo da leitura, há a sensação de que existe algo mais por trás deste comportamento odioso. E há mesmo. No capítulo 12, Camille e Ama descobrem afinidades, principalmente no que diz respeito aos efeitos de serem criadas por Adora, e no mesmo capítulo ainda há trechos estranhos e desconfortáveis numa festa cheia de adolescentes, com Camille no meio deles, sendo a única adulta de verdade na festa e simplesmente tendo um barato de êxtase. Gillian Flynn não tem muito pudor ao expor em seu texto alguns detalhes impróprios ou até mesmo errados e desconfortáveis, que mostra o pior lado daquela cidadezinha que se esperaria ser, digamos, mais pacata. Os crimes investigados em Wind Gap acabam sendo um sintoma piorado disso. É um livro difícil, mas bem recomendável. Fica a dica: Objetos Cortantes, de Gillian Flynn. É isso. Ajude o canal com qualquer quantia. A chave Pix é contato.avoisquelê@gmail.com. Grato.